Graças e paz, amados do Senhor, bom dia. Passando aqui para compartilhar o nosso minuto de edificação. Hoje eu quero meditar com vocês num texto muito importante da palavra do Senhor, o primeiro versículo da Bíblia. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo de número 1, versículo 1, que no princípio Deus criou os céus e a terra. Então, vamos compartilhar hoje, vamos pensar em alguns pontos importantes disso. Quero dar boas-vindas ao Hudson aí, seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos lá, olha o que diz o texto. E no princípio, no início, Deus criou os céus e a terra. Que coisa maravilhosa podermos saber que Deus criou no início de todas as coisas o céu e a terra. Eu posso destacar algumas verdades que vai nos ajudar a viver intensamente aquilo que Deus tem para nós. A primeira é que nós podemos olhar a criação. Quando eu olho e reflito sobre a magnitude, a beleza da criação, eu vejo que Deus ele se inseriu nisso. O texto diz que foi Deus que criou. Foi Deus que criou todas as coisas de si mesmo. Essa criação divina escrita aqui, ela é maravilhosa, porque é algo sobrenatural. É algo que veio da essência de Deus. Uma segunda verdade, eu vejo, é o poder de Deus. Deus criou de si mesmo esse poder criativo que partiu do nada todas as coisas. Aí eu começo a pensar, se Deus, no seu magnífico poder, criou de si mesmo todas as coisas, o que Ele é capaz de fazer na minha vida, na sua vida que me ouve? Como que Deus ele é tão poderoso? E aí Ele começa de si criar todas as coisas por meio do seu poder, esse ato criativo. E é lindo isso, porque eu continuo lendo o texto e ele vai dizer, haja luz e houve luz, né? E Deus viu que isso era bom e separou as trevas da luz e chamou a luz de dia, né? As trevas de noite. E houve o primeiro dia e ele começa a criar todas as coisas de si, ele começa a dar ordem, as coisas começam a acontecer e é isso que Deus faz. É dessa forma que Deus faz, é por meio da sua palavra, por meio do seu poder, Ele dá ordem em nossa vida, Ele dá ordem na nossa existência, Ele dá ordem no mundo, na terra, e as coisas começam a acontecer. As coisas começam a ser criadas por meio da palavra. Isso é poderoso, é muito lindo ver isso. E no princípio, Deus criou os céus e a terra por meio do seu poder. E esse poder de Deus continua operando ainda. E esse poder criativo. E uma das nossas orações deve ser essa. Deus, me favoreça com esse poder criativo. Muitas vezes nós queremos e temos sonhos, temos vontade de realizar, mas o que nos falta é esse poder criativo. E podemos pedir para o Senhor, Senhor, nos dê esse poder criativo, de criar, de trazer a existência por meio da fé, por meio da sua palavra. Uma terceira verdade é a importância do início, do começo. Olha o que diz a primeira expressão. E no princípio, no início, Deus criou. Nós precisamos dar início às coisas em nossa vida. Você tem um sonho? Você tem conquistas? Você tem vontade de realizar, de criar alguma coisa? Então, dê início. Comece pelo início. O texto diz, no princípio Deus criou, no início Deus criou. E nós precisamos de fato entender a relevância do início, de dar o primeiro passo, de começar. Às vezes nós queremos montar toda uma estrutura primeiro, queremos saber como que vai ser, quando na realidade nós só precisamos dar o primeiro passo, iniciar, começar.
É importante isso em nossa vida. Você dá início à realização dos seus sonhos, dá início a um novo tempo na sua vida, dá início a uma nova história, dá início, começar hoje a fazer diferente, começar hoje agindo diferente. Comece pelo início. Uma outra coisa importantíssima é nós entendermos e reconhecermos que Deus é o Criador. O texto diz que foi Deus que criou. Você consegue compreender isso? Que Deus ele tem esse poder de criar. Deixa eu te perguntar, quem é Deus na sua vida? Ele é esse Deus poderoso que tem poder de criar, de operar sinais, prodígios, maravilhas. Você crê em Deus, você exerce uma fé nesse Deus criador, você reconhece Deus como um Deus criador de todas as coisas, que tem poder de fazer muito mais do que você está pedindo, que você está pensando, que você está imaginando. Esse Deus que ele é poderoso para operar sinais, prodígios, maravilhas. Esse Deus que é poderoso de criar do nada, de criar de si mesmo, de trazer à existência tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você almeja, tudo aquilo que você sonha. Você está exercendo fé nesse Deus poderoso para fazer isso. Nós temos que reconhecer que Deus é esse Deus criador e criou Deus. Isso é poderoso demais, isso é forte demais. Foi Deus que criou. E Deus criou o céu e a terra. Imagine o que Ele vai fazer na sua vida. Imagine o que Ele pode fazer na sua família. Imagine o que Ele pode fazer na sua casa. Imagine o que Ele pode fazer nos seus negócios. Imagine o que Ele pode fazer através de você. Esse Deus que criou os céus e a terra. Eu quero te desafiar hoje, você que está me ouvindo, dê uma olhada ao seu redor, dê uma olhada na natureza, na glória de Deus. A Bíblia diz que a natureza proclama a glória de Deus e tenta contemplar, deixa o seu coração desfrutar dessa criação que Deus fez. Olhe para os céus, olhe para as estrelas, olhe para a natureza e saiba que foi Deus que criou. E se Deus ele é poderoso para criar e mais para sustentar todas essas coisas, imagina o poder de Deus na sua vida. Você vale muito mais do que a natureza, do que a glória da terra. Você é a obra-prima, você é a coroa. Você é a menina dos olhos de Deus, o príncipe dos olhos de Deus. Isso é lindo, isso é magnífico. E eu fico imaginando o poder de Deus operando na sua vida, agindo na sua vida. Agora nós precisamos exercer fé, crer nisso, que Deus criou no princípio. Houve um início, você precisa dar início às coisas. Pare de procrastinar, pare de ficar parado, pare de ficar esperando alguma coisa acontecer, pare de ficar querendo montar todo o plano primeiro. Não, dê início, faça como Deus no início. E confie em Deus, saiba que Ele criou e Ele vai te sustentar. Sustentar numa nova vida, sustentar num novo projeto, sustentar numa caminhada. Porque Ele é esse Deus criador, sustentador, provedor. Creia nisso. E eu quero terminar pedindo que você realmente reflita sobre o propósito da criação. Aqui em Gênesis 1, versículo 1, nós temos um convite para refletir sobre o propósito da vida, à luz da criação. Nós precisamos buscar os planos de Deus em nossa vida. Nós precisamos buscar, de acordo à vontade de Deus, os planos dele para nós. A Bíblia diz que nós temos planos, mas é Deus que dá o aval. E os planos de Deus são muito maiores do que o meu, muito maiores do que o seu. Nossos planos é muito pequeno diante daquilo que Deus tem para nós. Então nós temos que fazer um alinhamento. E no princípio, Deus criou céus e terra. Vamos refletir sobre isso no dia de hoje. À luz da criação,
Deus me inseriu nisso. Deus colocou a minha vida, Deus colocou a sua vida. Estamos aí na metade do ano. Você lá no início traçou alguns projetos, eu tenho certeza, você fez uma listinha. E talvez você nem começou nenhum deles. Outros você começou, parou. Mas à luz da criação, Deus tem algo maravilhoso e poderoso para você. Então eu quero te desafiar no dia de hoje a você trazer esse poder criativo que há em Deus para a sua vida. E você começar a viver coisas extraordinárias através desse Deus que criou no princípio todas as coisas. Eu quero orar pela sua vida, abençoá-lo, que você possa realmente ter um dia extraordinário. Pai, tome a vida do meu ouvinte, resplandeça graça, favor, dê a esse que me ouve nesta hora a bênção do Senhor. Que esse poder criativo que há em ti seja sobre esses que nos ouvem. Que eles possam, ó Pai, por meio do teu Espírito, também dar início a novas etapas da vida, a realizações de sonhos, a concretização de projetos. Que a bênção do Senhor seja sobre eles e que eles possam viver o extraordinário, o milagre, o favor, a abundância do céu aqui na terra. Porque de fato o Senhor foi que criou os céus e a terra e tem nos abençoado por meio da terra. Nós te louvamos, te damos graças em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados amigos, irmãos, muito obrigado pela presença de todos vocês que estiveram aqui. Que Deus abençoe a sua vida. Se você foi abençoado por meio dessa palavra, quero desafiar, envie aí para várias pessoas, porque elas também podem ser agraciadas e favorecidas por essa palavra. Um forte abraço, que Deus abençoe, um ótimo dia e fiquem na paz. Que Deus abençoe.